the things we always do when we start these talks or things is we always give thanks to the masters. E uma coisa que a gente faz sempre antes de começar nossas reuniões ou Mhm. palestras é a gente oferece nossa gratidão para os mestres. Because of their grace, and because of their grace, we are all here. Por causa da graça deles, a gente está aqui reunidos. So we always give thanks to them. Então a gente sempre os agradece. And then the other thing that we do is we give thanks for all of you being here. E a outra coisa que a gente faz é oferecer a gratidão por todos vocês estarem presentes aqui. Because one of the things this practice does is it tells us that the living divinity is in each and every one. E uma das coisas que essa nossa prática faz é nos dizer, nos fazer sentir que a divindade viva está presente em cada um de nós. So we give thanks and we kind of bow to the master. Então a gente agradece e reverencia os mestres And we give thanks and bow to each and every one. a gente agradece e reverencia também cada um de vocês. Because you are all just the expressions of the divinity. Porque todos vocês são somente a expressão da divindade. Hello? I think Swamiji said there are people here who are not like necessarily Kriya Yoga people. Eu acho que o Swamiji comentou que esse é um encontro onde não necessariamente todas as pessoas estão no caminho de Kriya Yoga. Who are those people? Quem são aqueles que não praticam Kriya? One. Good. So everybody else is a Kriya Yoga person? Não. Two. Wonderful. 3, 4. Good. 5. Perfect. You know what? I am so happy to see David or David? David? Perfect. Sabe por que estou tão feliz de ver Davi? I was in Bauru over the weekend No fim de semana eu estava em Bauru. and I said to myself, no children. E eu pensei comigo mesmo, mas não tem nenhuma criança aqui. Where are the kids? Onde eles foram parar? And today, bingo. Eles foram embora, né? Onde é que There's another one. é? Oh, you too. And what's your name? Huh? Kiran. Kiran. Ah, wonderful. How old are you? 13 years old. 13. Wow. And you? How How old are you? One. 13 as well. That's great. That's great. Como Portuguese? Un poquito? Is it? My Portuguese is really small. Maybe 1, 2, 3, 4, 5 words. That's it. I know obrigado. Eu só sei talvez 5 palavras em português, no máximo. I know gratidão. Which are kind of similar. Count on one. That this is one. Valeu. Also, gratidão. There are 3 left. Wait, hold on. 3 important ones. Inave, segura, seguri. Is it segura or seguri? Is that okay? That can count as 2. I learned fast. And Izar. Right? I'm happy that children are. Eu estou feliz que 2 jovens estejam aqui.
Because ordinary life is what we're about. Porque uma vida comum é realmente o que é. And getting to a fuller understanding of ordinary life. Então, o objetivo é realmente ter uma compreensão plena dessa vida normal ou comum. And how we can live, let's say, a more balanced, harmonious, fulfilled, ordinary life. E a partir disso compreender como a gente pode ter uma vida mais equilibrada, harmoniosa, uma vida normal, mas plena. Mm. It's interesting because my mind is telling me to go possibly two different ways. É interessante porque minha mente está falando para eu ir agora em duas direções diferentes possíveis. But let me see if I can bring the two places together like a river. Mhm. Vamos ver se eu consigo encontrar essas duas ideias como um rio. And it doesn't matter where any of the rivers come from, E não importa de onde vêm esses dois rios. they all tend to end up at the same place, right? A ideia é que normalmente eles terminem no mesmo lugar. So let's see if we can weave that way. Vamos ver se a gente consegue costurar dessa maneira. Um, one of the important things, and I'm speaking to David and Kira Uma das coisas importantes, eu estou falando para o Kiran e para o Davi, about being a human being, sobre ser um ser humano, is that all of us breathe, é que todos nós respiramos. right? Sim? All of us inhale, Todos nós inalamos, and all of us segure todos for a nós moment, seguramos por um momento and all of us exhale. e todos nós exalamos. Hmm? I'm bem, you're doing good. I'm doing good? I'm thinking getting vacation. And no matter who we are, Vacation. maybe he should go on vacation. E não importa quem somos. Whether we are a monk, Se nós somos um monge, a monkey, ou um macaco, or a little kid, ou uma criança. all of us, Todos nós inhale, segura, exhale. Mhm. Todos nós respiramos. And one of the things that I learned from my teacher, E uma das coisas que eu aprendi do meu mestre, that old man, yeah, aquele right, idoso, is that all of us do that. All of us breathe. é que todos nós respiramos. Inhale, segura, exhale, right? And all of us, with that breathing that we do, E todos nós, com essa respiração que fazemos, the mystery of life is present in all of us the same. o mistério da vida está presente igualmente em todos nós. You follow? Entende? Yeah. And it's keeping us alive. É um mistério que nos mantém vivos. Do you know who said, if you cannot explain it simply, Alguém disse, se você não puder explicar de uma maneira simplificada, you don't know the thing you're talking about, se você não sabe... You don't know you that. don't know the thing you're talking about. Significa que você não sabe do que você está falando. Einstein, Einstein disse isso. you can't explain it simply, Se você não puder explicar de uma maneira simples, you don't understand it. você não compreendeu o suficiente para explicar. So there are some things that are common to all of us. Tem algumas coisas que são coisas em comum para todos nós. There are some things that lead us to happiness. Tem algumas coisas que nos conduzem à felicidade. There are things that lead us to comfort. Algumas coisas ao conforto. And there are things that lead us to dissatisfaction. E algumas coisas que nos levam à insatisfação. Let's see if I can take it out. Usually try it. Yeah. Vamos ver se eu consigo ir sem minhas notas. Eu tento às vezes. Making sense so far? Até agora faz sentido?
some of those things in the language of spiritual teaching, Algumas coisas na linguagem dos ensinamentos espirituais, and sometimes we have fancy language for ordinary things, alguma coisa a gente tem umas linguagens meio and sometimes floreadas para coisas comuns. that fancy language gets in the way, you know. E algumas vezes essas linguagens floreadas obstruem até, They get in the way of sometimes understanding very clearly. porque não é tão fácil entender claramente a mensagem. And there are some common things that we all experience E elas são coisas comuns que todos nós experienciamos, that lead to the creation of unhappiness in us, e isso conduz à formação, à criação da infelicidade em nós. right? And they are like opposites, E eles são opostos. right? They call them the four dualities. Eles chamam das 4 dualidades. Does anybody have an idea what I'm talking about? Alguém tem alguma ideia do que eu estou Não. falando? Anybody know what they are? Alguém sabe quais são essas 4 dualidades? If a head were to go yes or no, that would be helpful. Se a cabeça de alguém se mexer para Não. sim ou para não, talvez Não. me ajudasse um pouco. Yeah, kind of. Huh? A little bit? Yeah. Do you remember what they are? Satisfied? The four dualities. Quais são as 4 dualidades? De satisfação? Satisfação é isso? Essa unidade? Satisfaction is a duality. What would be the opposite of that? Because Qual we're é o talking oposto, duality. qual é o oposto da insatisfação? Satisfaction. Is that right? Satisfação. Yeah. All right. So let's say the first one, right, that we're gonna like play with a little is success and failure. A primeira conjunto de dualidade é o sucesso e o fracasso. Right? And we are caught up in those two things. E nós normalmente estamos presos a essas dois fatores opostos, Right? duas experiências opostas. We are driven by this desire for success. Nós somos conduzidos, guiados por esse desejo pelo êxito. Gotta have a better job. Eu preciso de um trabalho melhor, Gotta have a better car. um carro melhor. Gotta have a prettier girlfriend. Eu preciso ter uma namorada linda. We're human beings here. We're not monks. Nós somos seres humanos, eu não sou um monge. Right? We gotta have a prettier boyfriend. Ou eu preciso ter um namorado lindo. It goes both ways. Right? All these things that we want to have better. Essas coisas todas que a gente quer, deseja possuir para ser melhor. Right? We also want to have a better me. Eu também quero ter um melhor eu mesmo. You gotta take more vitamins. Eu vou tomar mais vitaminas, You have to take more courses. eu vou fazer mais cursos. Right? And we're trying all these things. E a gente está tentando todas essas coisas, More and more and more and more. mais e mais. Right? And then on the other side of that, E do outro lado, right? If I don't get what I want, se eu não obtenho o que eu estou buscando, don't have a nice enough job, se eu não consigo esse trabalho que eu queria, I'm not good enough. eu não sou bom o suficiente. Oh, my life is a failure. Oh, minha vida é um fracasso. Oh, my marriage failed. Oh, meu casamento falhou. You see, all these things that we judge ourselves with, São essas coisas que a gente nos julga. and both of those polar things are going on in us all. E essas duas coisas que são polarizadas, elas acontecem na nossa vida o tempo inteiro. And the grasping of these things E o compreender essas coisas
are pointing eventually to some kind of dissatisfaction. E então, se ateus se apoiar nessas duas coisas na verdade, o caminho que nos conduz de alguma maneira para a insatisfação. Success is gotta have, gotta get. O sucesso é eu tenho que ter, tenho que ter. And the failure is not enough, losing what I have. E o fracasso é não é o suficiente, não é o suficiente, eu perdi o que eu tinha. So any of those two, holding on to any of those two is like a recipe for trouble. Se agarrar ou se ater a qualquer um desses dois é a receita para os problemas. Making sense here? Está fazendo algum sentido até agora? You know, you're never quite sure, as I say, what's going on the other side of the fence. You know? Yeah. Eu vou falando, mas eu nunca tenho certeza do que está acontecendo do outro lado da cerca, que é com vocês. So, I mean, think of an athlete, Pensem, por exemplo, num atleta. right? You know, Usain Bolt, right? The runner. I'm Jamaican, that's why I said Usain Bolt, Ele está falando o nome desse atleta que é jamaicano. right? Success and failure for athletes is maybe even 1/10 of a second. Então, o sucesso e fracasso, por exemplo, com um atleta, talvez seja uma fração de segundo. And if that A 1/10 of diferença. a second isn't there, your life is a failure. E aí, se tem alguma coisa errada nesse uma fração de segundo, a sua vida se torna um fracasso. Because second is failure. You see? And that is the worst thing you can do is come second. Por exemplo, ele chegou em segundo lugar. Segundo lugar significa um fracasso, é a pior coisa do mundo. And we even start doing this E a gente também faz isso with our children. com os nossos filhos. Oh my God. Parents are really funny. Os pais são engraçados. We start doing this even there. A gente faz isso também. You know, if you don't come home with an A Se você não vier para casa com um A ou um 10 or a B, ou um B, heaven forbid you come home with a C. não chegue em casa com um C. Yeah. You don't have to tell me what you Não precisa me falar qual a letra que você vem para casa. It's true, isn't it? É verdade, não é? And we start this whole process from so early on that leads just to this sense of disharmony, dissatisfaction, E a gente começa esse processo tão com uma tenra idade e isso leva a uma desarmonia e uma insatisfação. and it robs us of peace, E nos rouba a paz. right? So we have gain, we have success and failure, A gente tem ganho, a gente tem sucesso, a gente tem fracasso. and the other one is gain and loss. This is the second. Yeah, versus success and failure, gain and loss. E a segunda categoria dessas dualidades é o ganho e a perda. Everybody here has heard of the Buddha. Todos já ouviram falar de Buda aqui, certo? What are the things that cause unhappiness and dissatisfaction? Quais são as coisas que causam infelicidade e insatisfação? Losing what we have, Perder o que temos, not getting what we want, não obtendo o que a gente quer, right? Gain and loss. ganho e perda. Yeah. I didn't get the right job. Oh my Eu God. não obtive esse trabalho, ó Deus. Right? I'm whatever. My hair is turning gray and I can't get it to turn black again. Oh, meu cabelo está ficando branco e eu não consigo reverter isso. You know? All of it. And we are so caught up in this. E a gente é tão preso nisso, Because the idea of having things, porque a ideia de possuir coisas right, is such a thing with us. é tão intensa em nós. And if heaven forbid, we lose it. If you ever- Lose it. Heaven forbid.
we lose it, E a gente, claro, a gente tem normal perdê-las. right? It therein lies the cause of dissatisfaction, E é ali que habita, então, a causa da insatisfação unhappiness in us. e infelicidade em cada um de nós. And this idea that we have of not getting anywhere. E essa ideia que a gente tem de não ter obtido ou não conseguir obter, And the root that sits in there with all of this is fear. e a raiz, a causa, a fonte de tudo isso, dessa busca ou dessa preocupação é o medo. If I only lose, there's going to be incredible fear. Então, esse medo, essa sensação de perda é o medo por trás dele. And if I can't get it, there's incredible fear underneath that. E se eu tenho essa perspectiva de não obter o que eu estou buscando, novamente, por baixo disso, um grande medo. And fear leads to stress. E o medo leva ao estresse. It leads to dissatisfaction. E o estresse leva a essa insatisfação. It leads to unwholesomeness. Oh, very good. Thank you. What? Unwholesomeness. A falta de sentir-se pleno. You know, the very first time we sat together, A primeira vez que nós nos sentamos I juntos, said the story. We were in India about, I don't know, exactly 10 years. exactly 10 years? We were in India exactly 10 Há years, 10 anos atrás, a gente estava sentados juntos na Índia, over Easter. na Páscoa. And we gave a talk together. E a gente fez uma palestra Good juntos, Friday? I think it was Good Friday. Yeah. Yeah. na Sexta-feira Santa. And so we have gotten along so well since Yeah. then. E a gente, desde aquela We are like reunião, a comedy team. a gente se deu bem. A gente parece uma dupla de comédia, ele está falando. Yeah, you know, I will be talking and he'll go, you just look at me. Eu vou estar falando, às vezes ele olha para mim e fala, do que você está falando? And one day we were talking, you know, we were up here. E um dia a gente estava aqui conversando, I said, I'm going to stick with him, right? Like this. I'm going to tie a knot. aí eu falei, eu vou amarrar as duas, Tie a knot. e costurar nele. And he's going, what to me? O que você está fazendo comigo? We're on camera. A gente está ao vivo. But there has to be playfulness and humor in your life. Não, mas na nossa vida a gente tem que ter esses momentos de Because just relaxamento e de sorrisos. we're talking about ordinary life. Porque a gente está falando de uma vida comum, uma vida normal. Nobody wants to be around a monk who's like this all the time. Ninguém quer ficar perto de um monge que é empurrado. Nobody wants to be around you. I hope you're like I hope you're not telling about it. See? And nobody wants. You see how she's playing with her son? Tá vendo como ela está brincando com o filho dela? It is your son. I mean, you're enjoying. Tem alegria na vida. And if you get caught, she wasn't thinking, what was anybody thinking? E ela expressando esse carinho com ela, ela não estava pensando o que os outros estão pensando. He wasn't thinking, what was anybody, Ele também não estava pensando. right? None of us were, Nenhum de nós estava. right? So the laughter was genuine and it wasn't caught up with either, I can't look like him like that. Era um sorriso espontâneo e não preso naquilo. Não, eu não posso, não vai. See? No praise, no blame. No gain, no loss, right? Nem ganho, nem perda, nem elogio, nem crítica. There is a way, there is a possible way that is between the two of them. Tem um caminho, existe uma possibilidade que existe entre esses dois opostos, Right? as dualidades. And that way is a way that leads to equanimity, to peace, and hopefully not yawning and boredom
E esse é o caminho que conduz à paz, à equanimidade. Eu espero que não ao bocejar. Right? Yeah, there has to, you see, what happens is we gravitate so hard to one of those either sides, right? There's no space in between. O negócio é que a gente se move tão rigidamente em alguma dessas duas direções opostas que a impressão é que não há espaço entre elas. And it's in this space that the possibility of your happiness Mas, na verdade, é que no espaço entre essas duas dualidades é onde habita a sua felicidade. another two, Outra dupla. praise and blame. A crítica e o elogio. That's a heavy one. Esse é pesado. Yeah. I don't even know what to say about that one. Essa dupla eu nem sei muito bem o que falar. It's so intense in our lives. Isso é tão intenso nas nossas vidas. Judgment, Essa preocupação com o julgamento. right? It's like you have two ears, É como a gente tem dois ouvidos. right? And one's purpose is praise, to hear praise, Um dos ouvidos é para escutar elogio. and the one is to hear blame, E o outro é para escutar críticas. right? But here's the thing. The thing is to not hold on to any of it. Mas o segredo é não se ater, não se apegar a nenhuma dessas duas coisas. You see? And then, if the blame comes in, E dessa maneira, se vem, por exemplo, a crítica, or coming out of us, ou se está saindo de the nós, blame is coming, let it just pass right through. ok, deixa ela vir e deixa ela passar. If the praise is coming, Se o elogio também está vindo, let it pass right through. deixa ele vir e passar por você. Because if it gets stuck in you Porque se ele ficar entalado em você, and you start holding on to it, e se você se agarrar a ele, right behind praise or blame por trás de elogio ou de crítica, is judgment. existe o julgamento. See? Is preference. Existe a preferência. And when that starts to happen, E quando isso começa, se inicia, only suffering is it. somente o sofrimento é o resultado. And the only way to get rid of that suffering E o único meio de se libertar desse sofrimento is to apply some wisdom. é aplicar alguma sabedoria nessa equação. And wisdom does not have a quality of praise or blame. E a sabedoria não possui a qualidade nem da elogio, nem da crítica nele. Right? When I say wisdom, I mean not like some big guy up there doing wisdom. Então, sabedoria, não estou falando de um grande ser que vai nos mandar sabedoria. That means it's just exercising a little balance. É só exercitar realmente um pouco de equilíbrio nas nossas vidas. Yeah? You with me all here? Vocês conseguem me Like acompanhar? a critic in a constructive way. Yes. Yeah. The language of like spiritual practice is you're applying skillful means. Então, numa linguagem espiritual, é você estar aplicando na sua vida Yeah. meios um pouco mais hábeis, com tato. Você está vivendo com tato. But here's the thing now. Think about it. You don't even apply, it's not even critical. Não é, na verdade, nem Because ser uma crítica construtiva. if you're critical, Porque se você é crítico, you start judging. você está julgando. You see how quick it slips? Você vê como Yes. escorrega fácil? And then one thinks, oh, I'm being good. E aí a pessoa pensa, não, mas dessa maneira, como é uma crítica construtiva, eu estou sendo bom. Because wisdom is like a great tree Sabedoria é como uma grande árvore that provides shade. que provê a sombra. It doesn't care who comes under. Ela não se importa quem está embaixo dela. It doesn't change that.
ela não julga dessa maneira. See? It distributes. Ela distribui igualitariamente. And the thing is, we have to be able to have the capacity to exercise that wisdom. Então, na nossa vida, a gente deveria ter a habilidade de exercitar essa capacidade de aumentar a sabedoria em nós. And the trick is, we have grown and was conditioned E o desafio é que nós crescemos aprendendo esses condicionamentos. because our personality, especially now, in the time that we're in, Porque a nossa personalidade, especialmente no período que a gente se encontra agora, our personalities are built on acquiring, foi construída no adquirir, on judging, no julgar, and it's a difficult place to be in a difficult time to be. é um local difícil, uma época difícil de estar. You follow? But it's possible Mas é possível. because, we're caught in this place where, well, if you're not a success, you are a failure. If you don't achieve some of these societal norms, A gente está num lugar onde, se você não alcança o êxito ou o sucesso que é considerado pela sociedade, você vai para o fracasso. Se você não consegue se manter nesse conceito da sociedade, o que é um sucesso, one's life is a failure. a vida dessa pessoa é um fracasso. And then, depression, anxiety, Depressão, ansiedade, unhappiness, infelicidade, drifting, isso começa a surgir. and it's almost like it's a hat that we've been put on. É quase como um chapéu, um boneco que eles estão usando. See? But a lot of what we're talking about is opposites, right? Porque a gente está falando muito dos opostos. And your value. Here's the beauty of the whole thing. E aqui é a beleza de tudo isso. There is no one else like you. O seu valor individual. Não existe ninguém nessa criação como você. There is no one else like you. Não existe ninguém como você. You are utterly unique. Você é completamente única. And your uniqueness E essa sua unicidade is not ou individualidade. something comparative value. E não existe um valor para ser comparado com qualquer outro ser. Your value is not comparative. Então, seu valor não é comparativo ou comparável. And because you are unique to you, E porque você é único, your value is an intrinsic value. esse valor é intrínseco à sua existência. And that intrinsic value cannot be compared. E esse valor intrínseco à sua existência não pode ser comparado com mais ninguém. There has never been anybody like you. Nunca houve ninguém como você. Yeah, that's how unique you are. E é isso, você é único. You are utterly unique in that Você way. é completamente único dessa maneira. So why would one take on E dessa maneira, por que cada um de nós absorveria anything that would compare you qualquer coisa que fosse trazer comparação and diminish your uniqueness? entre você e algo e fosse então diminuir essa sua característica única? I mean, even if you roll into the Bible, Mesmo se você agora when we were estuda a Bíblia, driving back from and also on the way to Bauru, because that's how I remember the name. Bau. So it was Bauru. eu ia perguntar por que ele estava falando Bauru.
Mas é Bauru. Bauru em inglês significa inclinar-se. Então é Bauru. When, Então, when, quando a gente estava indo para Bauru e voltando para Bauru, what did he say? No. Yeah. When we were young, when I was young, we used to have word games to remember. quando a gente era pequeno, Just like eu era pequeno, a gente tinha jogos de palavras para lembrar das just palavras. like Bao and Bauru. Assim como Bau e Bauru. You know the word Chicago? Você sabe a palavra Chicago? Yeah. Wind City. Wind Yes. City. Yeah. In Jamaica, Na Jamaica, ele é jamaicano. and when we were kids, Na Jamaica, quando a gente era criança, we would say a chicken in a car. chicken era um frango ou uma galinha. I don't know if it'll translate in Portuguese, but we'll try. Isso para traduzir. Thank you. Chicken in a car, Então, chicken, de Chicago, um frango no carro and the car can't go, e o carro não pode seguir. and that's how you get Chicago. E é esse Chicago. Right? And then we had another one, right? How do you spell New York? Como vocês soletram ou falam Nova York? A knife New, de knife, and a fork. que é faca, e garfo, que é fork. Knife and a fork. New I York. think you are See, you made me I lose my translation. You messed me up. I think too many years back. Fork. Chicken in a car and a car can't go. That's the way you spell Chicago. Oh, came back. A knife and a fork, Garfo e uma faca, and a bottle and a cork. e uma garrafa e uma rolha. And that's how you spell New York. E assim que você soletra Nova York. When we were kids, we did stupid things. Made sense then. Sério, quando a gente é criança, a gente faz coisas estúpidas. E para mim fazia sentido. Don't you have things like that in Brazil? Not exactly like this. Oh my Lord. You probably know that Bauru is also a sandwich. A famous sandwich. It's a sandwich. Not vegetarian, but it's a sandwich. You Was know, created there. it was about with a sandwich. Bauru é um sanduíche. It's a city, but Oh, you know something that's really amazing here? Sabe que uma coisa que é muito impressionante aqui? And we're doing something fundamentally deep. E a gente está analisando e discutindo alguma coisa fundamentalmente profunda And we don't even realize. e a gente nem percebe. All of spiritual practice. Toda a prática espiritual, This is my humble opinion. essa é a minha humilde opinião. All of spiritual practice. Todas as práticas espirituais, The whole thing, teachers are trying to get you to do. toda coisa que os professores estão tentando oferecer ou trazer para todos, They are telling you a divine joke. o que eles estão dizendo é uma piada divina. And they are hoping that we get the divine joke. E eles estão esperando que a gente compreenda isso. Right? Do you know when you tell somebody a joke? Quando você faz uma piada para alguém, ou uma coisa, um comentário humoroso, And they don't get the joke. e eles não entendem, And they go, e eles riem dessa maneira, a sympathetic laughter. and when you get the joke, e aí, mas quando você entende, e aí você fica dessa maneira. and the person who told the joke E a pessoa que disse a piada, knows that you got the joke ela sabe se você entendeu, because it's literally porque literalmente what they call transmission. eles chamam de transmissão. Something passes Alguma coisa foi passada de você para eles and they get it. e eles receberam. And there's a way they are when they get it. E existe uma maneira de expressar quando eles entendem isso. You know? And depending on, for instance, in Zen meditation practice, Por exemplo, na prática da meditação Zen, right? They say the problem with regular teaching, if you will, eles falam o problema de um ensinamento regular are trying to explain things.
Estou tentando explicar, vou explicar as coisas. is that everybody knows all the answers already, É que todo mundo já sabe a resposta. right? And because you know all the answers already, E porque você já sabe todas as respostas do que a pessoa vai falar, nothing new is going to come in you. nada de novo vai vir para você. I give the example. Dou um exemplo. If I say you are a soul, Se eu falo, vocês são alma, right? All of a sudden, you look inside yourself de repente você vai olhar para dentro and you see this blue or white shape e of aí, a soul. e aí você vai imaginar uma forma azul ou branca. It's true, isn't it? You go, all right, Ma, you're a soul. And you Fala, go, mãe, você é uma alma. I am a soul. Sim, No? eu You sou see uma this? alma. And the trouble is, E o problema é, you can't get past that. você não consegue transmitir isso. But they need, for you to get past that, to see beyond that. Então a gente precisa de uma maneira para entender além disso. So then they ask in Zen, meditation practice, E aí eles perguntam no Zen. they ask you questions Eles fazem perguntas that your mind has no answer for. que a sua mente não tem resposta para. You're following me so far, Vocês estão me entendendo até agora? right? Perfect. Now, here's one of the questions they would ask you. Há uma pergunta, por exemplo, que eles fariam. What is the sound Qual é o som? of one hand clapping? Qual é o som de uma mão batendo palma? Aí One são hand, duas. not two. Uma, não duas. What is the sound of one hand Qual é o clapping? barulho de uma mão só batendo palma? Ah, It's a joke. And there's a way you would, É uma pegadinha. if you got the joke. E é a maneira com que você expressaria se você entendesse. And because you're sitting down, you're looking, E porque "Oh, vocês estão what is olhando this? falando, que é isso? O que ele está falando? What you're doing is going, ah, ha, 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 ha. Então o que vocês estão fazendo é You see? But you're not going, yes, you're not doing that. vocês não estão fazendo isso. Nossa, eu entendi. Yeah. A lot of it, they have other questions. Eles têm outras perguntas. We're just, it's all the same. É a mesma coisa. All of the rivers going down to the sea. Todos os rios vão chegar no oceano, não se preocupem. There's another one they ask, Tem uma outra pergunta que eles fazem. right? Ready? Estão prontos? Show me the face you had Me mostra o rosto que você tinha before you were born. antes de você nascer. Me mostra uma expressão sua antes de você nascer. Isso, right. I know he's trying. It's a good thing to try. É muito bom tentar. Because what happens when you start to try? O que acontece quando você começa a tentar? You have nothing to hold on to. Você não tem nada onde se apoiar. You have no reference. Você não tem referência. So you're going to a place. All right. Show me the face you had before you were born. Então, mostra o seu rosto antes Right? de você nascer. You see what happens? Everybody gets deeply quiet Todo mundo fica quieto, because you're going to a place that you have never gone before. porque você agora está num lugar onde você nunca esteve antes. I didn't ask if you were a soul, because then you'd start seeing that soul. You see? Eu não estou falando da alma, porque Making sense? senão você estaria imaginando a alma. So the face you had before you were born, O rosto, a face que você tinha antes de nascer, you have to go find that. você tem que encontrar. Huh? What did you say? They say that normally babies look like a knee. My like a shirt. They Brazil that the babies look like a knee. Yeah, well, it's so cute. No, look at me. Yeah, see, that for me is a Zen thing. Então, para mim, isso aí foi um comentário zen. Então, You say to me, a baby looks like a knee, and I go, oh, and o bebê parece um joelho. Ele fala, okay, what the where is this baby? parece um bebê. Where's
And in the same way, right? I go, where's the baby? You go, what face did I have? Da mesma maneira que eu estou procurando um bebê no meu joelho, vocês vão pensar, mas qual era a minha cara antes de nascer? You see? Anyway. How am I going to connect these two? I was asking people. Ele está perguntando como eu vou conectar isso com a história antiga agora. Here's how connection happens. E agora é como a conexão acontece. I'm praying, right? That it works. Here's how the connection happens, right? In the same way Da mesma maneira that you have success and failure, que você tem sucesso e fracasso, gain and loss, ganho e perda, and loss. Mhm. What was the other one? Praise and blame. elogio e crítica. There's a place in the middle Tem um lugar no meio, that you do not hold on to anything. que você não se apega a nenhum desses dois opostos. You have no attachment to either of them. Nenhum apego a nenhum desses dois. And in that place where you have no attachment to any of them E nesse lugar onde não há o apego a esses dois opostos, is the possibility that you do not get stuck on either shore. é a possibilidade de onde você não vai se prender a nenhum desses dois You see? opostos. And there's a possible way to be E existe um jeito possível de ser where one is not caught by either of those, onde a pessoa não é presa ou detida por nenhum desses dois opostos. right? And one of the things, E uma das coisas, there's another two, tem a última dupla, pleasure and pain. que é o prazer e a dor. Tricky. É desafiador. Oh, I like this person because, Eu gosto dessa pessoa porque, and I'm good, or the other one is I'm going to make this person suffer. ou eu vou fazer essa pessoa sofrer, See? I'm going to get her. eu vou dar um jeito nela. See? One's caught in this thing. E, novamente, presos a essa dupla. And so you get attached to either of these E mesmo que pareça que não, opposites. mas a gente se apega, é um apego a esses dois opostos. So the thing is, what's the cause of the unhappiness in us? Qual a causa da infelicidade em nós? Right? Remember, not getting what you have. Não obtendo o que eu gostaria de ter. That's the success of it. É o sucesso e fracasso. Losing what we have, Perdendo o que a gente tem. being attached to people, Apego às pessoas, things, coisas, places, locais, see? And even certain kinds of thinking, e até mesmo no nosso padrão de pensamento. trouble. Problemas. Yeah. So the way through this duality, if you will, Então, a maneira para a gente se mover nessa where you're dualidade just running, you know, because the thing is to be able to stop running. o negócio, a gente sempre corre de um oposto para o outro, de um oposto para o outro. Então, qual é o segredo? A gente tem que cessar essa corrida. And it's in the stop running E é nesse cessar that we have the access que a gente tem o acesso to peace in our lives. à paz nas nossas vidas. You following me? Vocês estão me entendendo? Making sense? Right? And for those that are new here, E para aqueles que são novos aqui, that's all meditation practices. tudo isso é referente a práticas meditativas. Stop running between this and É o that. cessar de correr de um lado para o outro, literalmente. And then when you stop running E quando você cessa and this, essa corrida polarizada, the view that you have is now clear, a visão que você alcança agora, ela é clara. right? Because all of the thoughts going on in our head, Porque na nossa cabeça, esses milhares de pensamentos acontecendo,
are grasping. Eles estão sempre se apegando ou se conectando com um desses dois pilares opostos. And once the grasping stops, E uma vez que eles alcançam, isso para. you're at peace. Você está em paz. For instance, sometimes you read a book and Vamos supor, você lê um livro. you are so in the book Você está tão engajado nesse livro that everything else is gone. que tudo ao seu redor parece que desapareceu. You're neither on this side or on that Você não side. está nem desse ou daquele lado. Middle. Você está no meio. See? And the thing is, if it's the thing is, you have to be in the middle. What would that man say? The middle way. Então, esse é o negócio. A gente tem que estar no Neither meio. too far to the right, O que aquele homem or disse? too far to the right, Muda. to the left. Você não tem nem que ir tanto para a direita, nem tanto para a esquerda. É o caminho. And not do meio. grasping at either side. E não ficar se apegando nenhum dos dois lados. Yeah. And then what happens is, E aí o que acontece? if you are not caught in either of those sides, Se você não está capturado por nenhum desses dois lados, one begins to see life as it actually is. a pessoa começa realmente a ver a vida como ela é na realidade. Seeing things as they are. Ver as coisas como elas são. And when one begins to see things as they are, E quando a pessoa começa a ver a coisa como elas são, then the possibility of wisdom is now possible in us. então aí essa perspectiva da sabedoria se torna uma possibilidade em nós. Because the wisdom of moving in life Porque a sabedoria de mover-se nessa vida will not occur. não acontecerá. It will not if you are so on one side and so on the other Se side. você está tão firmemente num lado ou no outro. Because when that happens, Porque quando isso acontece, you stop yourself from experiencing the fullness of that. você deixa de experienciar a plenitude da vida. You see? And one gets stuck. E aí a pessoa para. And invariably, this stuck is the cause of suffering. E invariavelmente, se parar de progredir na vida é a causa do sofrimento. Or another word, because sometimes that word sometimes gives people, oh, suffering, Ou em outras palavras, porque às vezes a pessoa se choca um pouco com a palavra sofrimento. dissatisfaction, A insatisfação, unwholesomeness, dissatisfaction in life. essa falta de plenitude. And it robs us of peace. E isso é o ladrão da paz. And all we truly want is peace. E realmente o que cada um de nós quer somente é isso, a paz. And I'll tell you this, my friends, Eu digo isso a todos, meus amigos. there is no greater happiness than that. Não existe felicidade maior do que essa. You ever notice when you're peaceful, Vocês já perceberam isso quando vocês estão em paz? you don't want anything. Vocês não têm essa necessidade de algo. Vocês não têm um desejo. You don't Aflorado. need anything. Eu estou em Need is paz. gone. Eu não preciso. Ou seja, quando eu tenho a paz, a minha necessidade se foi. And all we do is judge one another. Oh my Lord. E, na verdade, ao invés de seguir nesse caminho, o tempo inteiro a gente só está julgando uns aos outros. There's nothing wrong with the world. Não tem nada de errado com o mundo. The world's fine. O mundo está bem. We're the problem. O problema somos nós. I was in Mexico, Eu estava no México. and when I was there one morning, I got up really early, E aí, numa manhã, eu levantei muito cedo. and it was so quiet and so peaceful. E era tão quieto e tão pacífico. And a neighbor came by. It was about 6:30 in the morning. Era umas 6 da manhã, 6:30. Aí vem um vizinho. 6:30. And the neighbor comes by. And I said to him, it is so peaceful here. E aí eu disse para esse vizinho, nossa, é tão pacífico aqui. I said, there's absolutely no pressure. Nossa, não tem nenhuma pressão. And you know what he said to me? E sabe o que ele disse para mim? He said, John, if there is any pressure here, E ele falou, se tem qualquer pressão aqui, it's you. é você.
The place has no pressure. O local não tem pressão. You see? And what creates the Entende? pressure? I need, I want, E o que I gotta cria have, a pressão? I'm not happy enough. Eu preciso, This eu person quero, is doing this, that person is eu juggling it preciso out. adquirir. Essa pessoa está fazendo isso para mim, essa pessoa não está fazendo. And when I was sitting there at complete peace, E quando eu estava sentado naquele momento em completa paz, none of these opposites were present. nenhum desses opostos estavam presentes na minha vida. They weren't there. Eles não estavam naquela hora. And it's possible E isso é possível. to live a life É possível viver uma vida that's more conscious of moving down the middle way. que é uma vida vivendo de uma maneira mais conscientemente no caminho do meio, That's more grounded in wisdom. mais estabelecida na sabedoria. And I'm not one of these idealists that say, you're never going to have a little grass E field. aqui e não é um extremo, não é um radicalismo idealista falar, vocês têm que eliminar completamente esses dois opostos. You know, gaining Nunca mais cheguem nesses dois opostos. success and failure. A partir de hoje não existe mais sucesso e fracasso na sua vida. Everybody wants one of those blue lights, electronic cars. But you know, it's okay. Todo mundo deseja algo nos dias de hoje. You know, Eu quero aquele carro eletrônico, eu quero right? But it's aquele possible. CYD. Yeah, Eu quero um daqueles. Tudo bem. but it's possible if you don't grasp, then you apply wisdom at scarcity needs. Mas é possível, se você não se apega tanto, aplicar um pouco mais de sabedoria na sua vida e viver uma vida plena, And that's all we all, significativa. just to get the joke in the middle. E é onde a gente está para compreender essa piada no meio do caminho, no caminho do meio. I think we are just about there. Eu acho que a gente está quase chegando lá. I have another meditation joke, but I don't know. Eu tenho mais uma piada de meditação, mas eu estou com um pouco de medo. I'm also afraid. You're also afraid. Okay. So let's sit for a quiet couple of moments together. Vamos sentar em silêncio um pouquinho juntos. Oh, you know what I should say? Uma outra coisa que eu deveria dizer. I mean, I've kind of talked a lot. Eu percebi que eu falei demais. Are Eu there, falei um monte. are there any questions about anything? Alguém tem alguma pergunta sobre algo? Either you are all really smart and I am really good, Então, isso significa que vocês são realmente espertos e eu sou muito bom em me expressar, or both of us have no idea what we're doing. ou nenhum de nós tem ideia do que está falando. She has one. Yes. Oh, Ah. before I answer, Antes de responder, I was at a program. eu estava num programa. It's an interesting little thing. É uma coisa pequena, interessante. And one of the monks were there, Tinha um monge right? lá comigo. And he said something so clever. E ele falou alguma coisa muito inteligente. He said, now here's the thing, he goes, Ele falou, agora é um negócio. the questions are yours. As perguntas são suas. He goes, the answers are mine. E a resposta é minha. If you find it helpful, wonderful. Se você achou que a minha resposta foi útil, maravilha. If not, Se não, throw it out. não tem problema, Anyway, joga Go fora. ahead. Some tips for one who is beginning with the meditation practice. Counseling, some advice. When you say beginning, what does that mean? O que significa o começo da prática, no começo? Honestamente, eu acho que eu parei na minha vida toda para meditar. Honestly, I think I stopped to meditate twice in my life. Meditation is an interesting thing, A meditação é uma coisa interessante. right? The honest idea of what it means is a little, is to rest in quiet equanimity, let's say. O que é meditar? O que significa esse ato? É repousar numa equanimidade silenciosa. Right? Now, what we're going to do
in a minute. E o que a gente vai fazer daqui a pouco? Little tip. One of the things is you want to sit and be comfortable. Primeira coisa é, você deve sentar e sentir-se confortável ao Right. sentar. You don't want to sit in such a way that you have pain or any discomfort in your body, Não é recomendável você sentar de uma maneira onde você vai ficar desconfortável ou sentir dor. right? Because if you're trying to meditate and all you're doing is watching the pain in your leg, Porque se você está sentado meditando, mas na verdade você só está observando a dor no seu joelho, por exemplo. that's pain leg watching. Na verdade você está meditando no joelho, não You na... see? That's not meditating. Isso não é meditar. You have to be calm and steady. Tem que ficar calma, firme e tranquila. And that can be anywhere. E isso pode ser em qualquer lugar. You can be sit quiet at home. Você pode sentar-se em silêncio em casa. You can sit quiet on a park bench, Você pode também num banco de um parque. right? And if you're at home, the same thing can apply, E se você está em casa, right? But I would say if you're on a park bench, it depends, right? If you're at home, all right, you close your eyes, let's say, você está em casa e fecha os seus olhos, por exemplo. and all you are going to do, E o que você vai fazer? right, is watch your breathing. That's it. Somente leva atenção para a sua respiração. If you have a hard time following your breathing, E se você tem um pouco de dificuldade de seguir esse ato de respirar, and when I say watch it, right, all it means is you're just going to watch it go in and watch it go e out. observar significa estar consciente da respiração entrando e saindo. And some people have a hard time if you're watching your breath going. Another way you can do it, if you want, E se isso não for tão fácil, uma outra maneira que você pode fazer de observar a respiração is just feel same air, just moving your stomach, expanding. você pode sentir dessa outra maneira, colocar a mão no seu estômago e sentir o ar expandindo a sua barriga e contraindo sua barriga, naturalmente. Yeah. And if you're watching your breathing and you lose track, Se você está observando a respiração e perdeu esse... let's say you're going to count from 1 to 5. Vamos supor, conta a sua respiração de 1 a 5. Right? And you go, that's 1, Essa foi uma. that's 2, 2. and then you go, oh, where was I? Ih, onde eu estava? It happens. Isso acontece. If you can get to 5 or 6 or 7, Se você chegar no 5, 6 ou 7, you're doing really well. você está fazendo muito Right. bem. If you lose track, Se você perder, just start back over again. não tem problema. Começa de novo no 1. That's it. That's the simplest thing. Essa é a coisa mais simples. Anything more than that Qualquer coisa além disso, is too much. é muito. You see? And you could do that on a park Você bench. pode fazer isso num parque, em qualquer lugar. Just sit down. That's it. É isso. All right. So you're sitting down Está sentada and we're all here together, e a gente está todos juntos. right? And we're all going to do this thing. E a gente vai fazer isso agora. Just all be comfortable, Fiquem confortáveis. right? Whatever that means. Não importa o que isso signifique para você. Just be comfortable. Yeah. Just be comfortable, Fiquem Ok. confortáveis. right? And you could either close your eyes or leave them open, whichever is comfortable for you. Vocês podem fechar os olhos ou mantê-los abertos, o que for mais confortável. Don't go crazy with your posture. Não precisem ficar ensandecidos com a sua postura. You want to be A gente só quer ficar confortável. right. So closing the eyes. Fechando os olhos. And we are just watching the breath E a gente agora só observa a respiração. gently come. And gently come. Tranquilamente ela está entrando e saindo. Gently come. And gently come. Tranquilamente entrando e saindo. And let's say you're watching the breathing from the center of your head. E vamos dizer agora que você está observando a sua respiração a partir do centro da sua cabeça. As though you're just sitting there in the middle Como se você estivesse sentado nesse meio. and you're just watching it gently E você só está observando essa respiração gentil entrar and gently go. e saindo. Gently come.
Suavemente entrando, suavemente saindo. And we're going to do one little extra piece. A gente vai agora adicionar um pequeno passo. You are still there in the center of your head. Vocês ainda permanecem no centro da sua cabeça. And from the center of your E head, do centro da sua cabeça, you are going to take a slow, long, and deep breath. desse ponto, tome agora uma inalação lenta, longa e profunda. And you're going to hold it, E aí você vai segurar. and then you're going to gently exhale. E gentilmente exale. So let's do it again. Vamos fazer de novo. Inhale. Segure. Segure. Exhale. Okay. De novo. Inhale. Segure. Segure. Exhale. Mais uma. Inhale. E agora respira normalmente. Você permanece ainda no centro da sua cabeça. You're not trying to make your breathing do it. E você não está tentando controlar sua respiração de nenhuma maneira. You're just watching Você só está observando how it gently comes and how it gently goes. como suavemente ela entra e sai no seu nariz. Just relax. E dessa maneira a gente relaxa. Let everything go. Deixa tudo ir. Let everything go. Permita que tudo se vá. And just quietly, gently opening the eyes. E agora, de uma maneira bem sutil, bem lenta, abrindo os olhos. Still staying with your breath.
ainda permanecendo na sua respiração, if you can. se possível. You're doing it. Você está praticando. And you don't have to stretch out the time. E a gente não precisa fazer isso por um longo tempo. Get used to it. Para se acostumar, 5 minutes. 5 minutos. That's it. Try it in the morning, Tenta de manhã, when it's quiet, quando ainda está quieto. or the middle of the day if you have time. Ou, de repente, no meio do dia, se tem um espaço, ou no fim. Try to do it 2 times a day. Fazer 2 vezes por dia. Just be quiet 5 minutes. Só permanecer em silêncio por 5 minutos. If you do more, I'm going to get upset with you. Se você fizer mais, eu vou ficar chateado com você. That's all you need to do. É só isso que você Right. precisa. And you will settle into that a little bit more and more. E aí, cada vez você vai se absorver um pouquinho mais nisso. But just stay with your breathing. Só ficar na sua respiração. Don't make it do anything. Não é para fazer nada. You ever see in summer when there is a curtain and just gently blowing? Por exemplo, no verão tem a cortina da sala e aí bate aquela brisa e a cortina se move bem suave. That's how you watch your breath. É assim que você observa a sua respiração. Just watch it gently going. Observa essa suavidade se movendo, para dentro e para fora. That's the beginning. Esse é o começo da meditação. And the little quietness that you felt, E aí, essa tranquilidade, esse silêncio que você sentiu, that's the beginning of it. esse é o começo. What's your name? Alana. Aladan? Alana. Alana, Aladan. Thank you so much for coming obrigado por ter vindo and for asking that. e por perguntar isso. Yeah. Yeah. Thank you all so much Muito obrigado a todos vocês for the opportunity to sit together, pela oportunidade de nos sentarmos juntos, learn together. de aprendermos juntos. Most E a coisa mais importante, us to do anything together. por nós podermos ter meditados um pouquinho juntos. And that life force in everyone E aquela força vital em cada um de nós is present in your breath. está presente na sua respiração. So I bow to that life force. E eu me curvo, eu reverencio essa energia, essa força vital em cada um de vocês. And remember, Lembrem-se, your value cannot be compared. o seu valor não pode ser comparado. You are unique, Você é único, única. intrinsic value, E esse é o seu valor intrínseco. not comparative value. É um valor não comparativo. There? Claro? Good. Ótimo. Hmm.